Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estarmos a abordar as lições da nossa revista Betel. Desta feita, a lição de número 11. Bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos, Rafael Cardoso 3450. Lição 11, ao qual diz: relacionamento ideal entre pais e filhos. Houve-se o tempo em que um pai ou uma mãe, só de olhar para o filho, pelo olhar, sabia muito bem o que o pai ou a mãe queria dizer. Os mais antigos dizem que houve um tempo em que eles estavam em determinado local, recebiam uma visita em casa, o pai, só de olhar para ele, ou só de olhar para ela, ou a mãe, só de olhar, os filhos entendiam que eles deveriam sair daquele ambiente porque estavam incomodando, só pelo olhar. Hoje em dia, se um pai olha para um filho ou para uma filha, dependendo da situação, o filho ainda vai olhar para o pai e vai perguntar: o que foi? E ainda vai encarar. Houve um tempo, em que, os filhos tinham um respeito pelos pais tão grandioso que, quando chegavam, pediam bênção mãe, bênção pai e determinadas coisas desse tipo. Hoje, em pleno século XXI, as coisas mudaram e o cumprimento é: e aí, coroa, como vai? E aí, como vai você? Perdeu-se o respeito. Gerações conflitantes, modelos diferentes que temos hoje em nosso tempo, mas diante de todos esses conflitos entre pais e filhos, a lição nos propõe a falar sobre algo profícuo. Qual? O relacionamento ideal entre pais e filhos. Você tem sido um bom pai? Você tem sido uma boa mãe? À luz da palavra, à luz bíblica, poderíamos assim dizer, ou você tem sido um bom filho? É uma via de mão dupla, lá e cá. Temos sido os bons pais, bons filhos? Temos desempenhado bem os nossos papéis diante da sociedade, sobretudo diante do Todo-Poderoso, diante de Deus? Pois bem, para não ficarmos em nossas palavras, texto áureo diz lá: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, muito conhecido de todos nós, Efésios 6:2. Bem como leitura em classe ou texto de referência, está baseado em dois livros, livro de Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Bem como em Efésios capítulo 6, versos 1, 2, 3 e 4, ao qual nos diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pois bem, para você que não nos conhece, eu sou o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, localizado na Estrada do Gentil, número 100, em Itaipava, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Peço humildemente para que você possa deixar o seu like e se inscrever em nosso canal e nos ajudar nesta missão de estarmos levando palavra edificante para muitas e muitas vidas em nome de Jesus. Pois bem, relacionamento ideal entre pais e filhos. Existe um relacionamento ideal? Existe um relacionamento ideal, sim. E eu costumo pontuar que existe o ideal e existe o real. A realidade, por vezes, é bem diferente dos ideais que nós idealizamos. Família, uma família, temos estudado ao longo desse trimestre, já estamos quase chegando ao fim do trimestre. Família não é algo muito simples, família é algo complexo, é algo dinâmico, está sempre mudando. E uma família é formada, como nós conhecemos, por um pai, que é um homem, uma mãe, que é uma mulher, e filho ou filhos, dependendo da capacidade, socioeconômica de cada família. Alguns têm 2, alguns têm 3, alguns têm 4, outros, se puderem, terão mais. Alguns têm um, como o meu caso, uma filha. E cada um tem aquilo que pode ter. E uma família completa, ela é formada por pai, mãe, filhos. E
Filho é algo maravilhoso. Quem tem o seu, quem tem a sua, entende que é algo muito bom, é algo maravilhoso. Mas a partir do momento em que uma criança nasce, a partir do momento em que a criança chega a este mundo, também chega uma série de inquietações e preocupações. A vida daquele casal passa a ser diferente. Nunca mais, evidentemente, será a mesma coisa. Passa por um dinamismo, uma dinâmica. Nós temos exemplos bíblicos dentro da palavra de Deus de casais que tiveram suas vidas transformadas com a chegada de uma criança. O exemplo, primais, temos o exemplo de Jesus Cristo. Quando ele chegou, ele mudou a vida de Maria, ele mudou a vida de José. E trouxe a eles algumas inquietações e preocupações: como vai ser? O que será? Onde vai nascer? Como vou mantê-lo? E é assim com todos os casais na face da terra. Quando uma criança nasce, preocupações vêm. Como vai ser? Como vou cuidar? O que eu vou fazer daqui para frente? Para quem é marinheiro de primeira viagem, por vezes sofre um pouquinho no nascimento do primeiro filho, ou da primeira filha. As coisas, às vezes apanham um pouquinho até pegar o ritmo da situação. Mas filho é algo muito bom, é algo maravilhoso. Já bem diz a palavra que são herança do Senhor. Mas o engraçado nisso tudo é que muita gente, antes de ter filhos, antes de ter aí o seu, a sua descendência, poderemos assim dizer, fala muito mal do filho dos outros. Ah, filho de fulano é assim. Filho da irmã da igreja, do irmão da igreja, faz uma bagunça danada lá, é assado. E quando por vezes tem o seu próprio filho, vai sentir na pele como é difícil, como é dinâmico, ter alguém, um ser sob a sua responsabilidade. Alguém, um ser sob os seus cuidados. E por vezes paga com a própria língua tudo aquilo que falou do filho dos outros. Porque filhos são bênção, mas também tem o seu lado que dão uma certa responsabilidade para quem os tem. E filhos mudam de fato a vida de um casal. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, muda a forma de pensar, a forma de agir. Tem pessoas que ficam mais responsáveis a partir do momento do nascimento de uma criança. Homens se tornam mais responsáveis, mulheres se tornam mais responsáveis a partir do momento do nascimento de uma criança. Mas em contrapartida, filhos também geram atribuições. Não basta apenas colocar uma criança no mundo. E trazendo para nós, eu sou pai, para nós homens, por vezes nós vemos muitos homens se eximindo de suas responsabilidades, colocam no mundo, pagam uma pensão e pensam que isso é muito bom. Isso não é ser pai. E ser pai traz-nos algumas atribuições. Ou mulheres que colocam no mundo, de repente colocam na casa da avó, do avô, na casa de um tio, de um parente, de um amigo, porque tem que trabalhar e pensa que isso é ser mãe. Ser mãe é muito além disso, é uma atribuição, linda dada por Deus. Então, criar filhos, ser pai, é uma atribuição que gera responsabilidade. Ser mãe é uma atribuição que gera responsabilidades. E que responsabilidades ou atribuições seriam estas? Atribuição de criar. Por vezes, alguém coloca no mundo e entrega para outro criar, para outro educar, para a escola, para o governo, para a sociedade, para a avó e por aí vai. Mas a função de criar um filho é dos pais, biblicamente falando. Então a atribuição de criar é dos pais. A atribuição de educar é dos pais, não é da escola, não é do governo. A atribuição de alimentar é dos pais. A atribuição de proteger, sobretudo, é dos pais. Nós vivemos uma sociedade em que nós temos visto coisas horríveis acontecer. Pais que por vezes maltratam os próprios filhos. Uma série de situações adversas que nós não gostamos de estarmos vendo no seio familiar. Mas a atribuição de proteger uma criança é dos pais. A atribuição de fazer todo um processo de mentoria, de trabalhar ali o intelectual, o espiritual, o emocional, é dos pais. Não é da igreja, não é da sociedade, não é da escola, é responsabilidade da família, é dos pais. Então nós entendemos, sobretudo, que ser pai ou ser mãe é algo muito complexo, muito dinâmico e muito profundo à luz da palavra. E, sobretudo, o que não pode faltar no relacionamento entre pais e filhos é muito diálogo. Precisa ter diálogo.
Nós notamos que, citei até em alguns vídeos posteriores, que existem muitos pais evangélicos que perderam seus filhos para o mundo, sobretudo por falta de diálogo. Estavam na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e o tempo para os filhos. Enquanto o filho estava em casa, sabe-se lá com quem, com um coleguinha, com um amigo, seja lá com quem seja, os pais estavam na igreja orando, dizendo que Deus está cuidando da minha casa, dos meus filhos, da minha família. Sim, Deus cuida sim, mas a responsabilidade primais é sua. A responsabilidade é sua, não de Deus. Deus te deu alguém para você cuidar. Se você vai para a igreja, seu filho precisa ir junto. Você vai sair, o seu filho, se puder, vai junto, né? A responsabilidade é sempre sua. E por vezes muitos, né, pais cristãos falharam, por vezes, né, no cumprimento do seu dever de como pais, porque por vezes davam mais ênfase à obra do Senhor do que à própria família. E quando nós entendemos aqui, nesta lição, a profundidade dessa lição, que a família é a primeira instituição ao qual Deus criara. Primeiro família, primeiro Deus, depois família, depois igreja, vamos pontuando outras coisas. Então a família tem uma importância enorme nas nossas vidas. E filhos, por sua vez, também têm a sua importância. Então o diálogo, sobretudo, é algo muito profícuo numa relação entre pais e filhos. Precisa ter diálogo, precisa ter conversa. O pai precisa chegar em casa, não pode sentar no sofá, pegar o telefone hoje, o celular, e ficar um, né, num canto, tu no outro, sem conversar. A mãe também não pode fazer a mesma coisa. Precisa ter diálogo, precisa ter conversa, precisa ter amizade, cumplicidade, carinho, amor. Amor, sobretudo, amor. E em contrapartida, estamos falando do lado dos pais, em contrapartida, os filhos também têm seus deveres. E que deveres seriam esses? Honrar o pai e honrar a mãe. Quando você chega e pega o seu pai ou sua mãe e chama ele de coroa, ela de coroa, você não está honrando, você está desonrando. Existia aí, ou existe uma apresentadora que usava um termo bastante, né, irritante, poderíamos por assim dizer, até chulo. Ela, quando ia se referir a Deus, dizia o cara lá de cima. Olha, falta de respeito. Estamos falando do Criador dos céus e da terra. Do mesmo modo, existem filhos que, de igual modo, também tratam os pais com um desrespeito tremendo. Você, o cara, né, o coroa, a coroa, você não está honrando seu pai, não está honrando a sua mãe. Os filhos precisam honrar com palavras, com atitudes, com gestos. E alguém, de repente, está assistindo esse vídeo e vai falar, mas ele nunca me criou, ou ela nunca me criou, e agora na velhice quer que eu honre? Cumpra o seu papel. Quer viver um bom tempo sobre a terra? Honra teu pai, honra a tua mãe, ainda que você não tenha sido honrado. Honra, se quer viver bem, debaixo da bênção de Deus. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva muito tempo sobre a face da terra. Existem filhos que não honram, o pai fala uma coisa, faz outra. Existem filhos que não honram, o pai ou a mãe diz uma coisa, não vá para lá, e ele vai. Não faz isso, e ele faz. Não se ajunta com esse coleguinha, e ele se ajunta. E por aí vai, desonrando e por vezes trazendo desonra sobre a sua própria história, sobre a sua própria vida. De certa forma, podemos assim dizer que pais e filhos precisam ter algo primordial em suas vidas: relacionamento. O que isso significa? Relacionamento, uma troca, uma relação de troca. Você dá, você recebe. Os pais dão proteção, dão carinho. Os filhos, em contrapartida, dão um carinho, dão amor. Os pais dão amor, dão compreensão, dão parte do seu tempo. Os filhos, de igual forma, vão fazer a mesma coisa, vão dar parte do seu tempo, vão dar carinho, vão dar compreensão. É uma troca. Relacionamento é isso. É uma troca constante, uma troca diária, né? E nesses relacionamentos, né, surgem amizades, surge o respeito, surge o carinho. É claro que a amizade entre pais e filhos é diferente entre pais, né, entre amigos lá fora. O pai pode ser amigo do filho, mas sem perder o respeito do filho, né? É totalmente diferente. E existem pais que, por vezes, né, abusam da sua autoridade. Em que sentido? Existem pais que só sabem amaldiçoar. Este aí vai ser isso, ou esta aí vai ser aquilo. Este aí não presta para nada, essa aí não presta para nada. Se você é pai, se você é mãe, usa esses termos chulos. Você está amaldiçoando o teu filho, está trazendo uma maldição sobre a vida dele ou sobre a vida dela. Mude as suas palavras, que dos seus lábios jorrem águas vivas,
que dos seus lábios jorrem vida, jorrem amor. Aquilo que sai dos seus lábios tem um peso tremendo sobre a vida, né, dos seus filhos. Jacó ele entendeu que a bênção de Isaac traria algo primordial, algo grandioso sobre a sua vida. Ele lutou pela bênção que saía dos lábios do seu pai. Então os pais têm um peso muito grande sobre os filhos. Relacionamento. Como tem sido o seu relacionamento com seus filhos? Saudável ou não tem sido saudável? Que o Senhor te ajude à luz das Escrituras, à luz da palavra, ter um relacionamento sadio com seus filhos, um relacionamento sadio com seus pais, que haja uma troca de amor, carinho, sobretudo respeito e temor pela palavra de Deus. Tem cumprido o seu dever de pai? Você tem cumprido o seu dever de mãe? Se não tem cumprido, começa a cumprir à luz da palavra. Não irrite seu filho, trate com amor, trate com carinho. Você, filho, honre teu pai, honra tua mãe, enquanto ele tem vida ou enquanto ela tem vida. Honre o teu pai, honre a tua mãe, porque vai chegar um tempo em que um dos dois ou os dois não estarão mais aqui e não vai mais ter como honrar. Vai ficar apenas a saudade. Honre teu pai, honre a tua mãe. Pai, respeite seu filho, trate-o com carinho, trate com amor, proteja. Mãe, proteja. Cuide daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, porque é herança do Senhor. Eis quem vos fala, como já temos dito, é o presbítero Rafael Cardoso, né? Somos da Assembleia de Deus. Deixa aí o seu like, seja membro desse canal, veja aí nos comentários o link, siga o link e seja membro deste canal, nos ajude a levarmos mais e mais esta palavra de Deus. Deixe também aí seus comentários, gostou ou não gostou do vídeo, nós precisamos do seu feedback. Nos deixe, por vezes recebemos muitas visitas no nosso canal, né, muitas visualizações, mas poucos comentários. Deixe aí nos comentários, diga se tem gostado ou não do nosso conteúdo, onde podemos melhorar. Deixe o seu feedback, nos ajude a levarmos a palavra de Deus com eficiência, né, ainda maior, com maior utilidade para todos. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e que haja paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.